lá, meus queridos, capítulo 10 de Apocalipse. Bom, nós estamos nessa empreitada, lendo, versículo a versículo praticamente, e discorrendo aí num contexto geral, num comentário um pouco superficial, mas tentando trazer aí o sentido, o significado de cada passagem, cada expressão, cada momento do livro de Apocalipse. Como eu disse para os irmãos, escatologia não é só o livro de Apocalipse, a gente vai estudar Daniel também, um pouco mais detalhado depois, Zacarias, o livro de Zacarias, a gente vai ver também que tem essa mensagem escatológica, profética e escatológica, mas a gente tendo essa boa base aqui das passagens que a gente está discutindo, favorece muito, porque o livro de Apocalipse é o principal livro que traz aí então a mensagem da revelação dos finais dos tempos, A aula passada, não sei se vocês lembram, nós falamos então até a sexta trombeta. Lembrando que a trombeta, ela representa o anúncio dos acontecimentos, ou dos últimos acontecimentos, No final dos tempos, as trombetas, elas vão trazendo esses juízos de Deus de uma forma parcial, ou seja, localizado. Em alguns locais, a ira de Deus vem sobre a humanidade, mas não no sentido pleno ainda. Então as trombetas é esse juízo de Deus parcial, é Deus retribuindo de uma forma justa a maldade humana, o pecado humano. Então Deus, amados, ele de fato é amor, Deus, ele deu seu filho para resgatar o ser humano. Só que tem um outro lado, se a gente pode falar assim, a gente chama de uma faceta, uma pequena face do caráter de Deus, que é a santidade. Então a santidade de Deus está sendo ofendida desde o primeiro casal. A maldade, a injustiça, toda essa violência que a gente vê, a opressão, as enfermidades inclusive assolando a humanidade, castigando, como resultado do pecado, não às vezes direto. A gente já discutiu aqui em livros poéticos há muito tempo atrás, a maioria dos irmãos, acho que nem o irmão Salvador estava, é só a irmã Esther que estava daqui, dos que estão aqui, A gente falou dos livros poéticos lá no comecinho, porque o mal existe, porque o justo sofre, porque gente boa acontece na vida dela coisa ruim. Então a gente viu que isso é resultado dessa criação, que o pecado entrou e desfigurou tudo, destruiu mesmo, Então Deus está restaurando o ser humano através do Evangelho. Mas enquanto não se dá todo esse resgate pleno de Deus, até os crentes, na verdade, nós cristãos, que tentamos servir a Deus de uma forma honesta, que tentamos não fazer coisas erradas, que tentamos não proliferar o pecado, mesmo nós também somos atingidos, direta e indiretamente, porque a gente vive na sociedade, nós vivemos no mundo, e Deus, ele não prometeu cercar a gente numa bolha, blindar a gente sofre também como qualquer outro. Agora, por não talvez viver uma vida no estilo pecaminoso, aí a gente sofre menos em relação a outros aí que vivem uma vida totalmente desvirtuada, Então muitos deles sofrem como resultado mesmo do pecado direto, e nós do pecado indireto, E o que acontece, amados? Então Deus aqui está mostrando, porque é interessante, eu nem vou começar aqui pelo capítulo 10, eu vou lá para Pedro, segunda carta de Pedro, o apóstolo Pedro. Olha que coisa interessante, porque as pessoas, amados, eu não sei se vocês já ouviram alguém perguntar, quando a gente fala assim, olha, Deus vai julgar o mundo, olha, Deus, ele vai cobrar todo ato pecaminoso, injusto do ser humano. Aí quem de nós já nunca ouviu falar assim, que conversa é essa, desde que eu sou pequenininho, fala isso, desde que sou pequenininho, minha mãe falava isso, meus avós falavam isso, está tudo aí, não aconteceu nada. Quem nunca ouviu, irmão? Essa fala de incredulidade. Que conversa aí, isso aí há quanto tempo que estão falando isso? 2000 anos, Fala isso, desde que eu me entendo por gente, pequenininho, falam isso. Olha o que o Pedro vai dizer no capítulo de número 2, capítulo de número 3, é 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, versículos, vamos a partir do 2,
Aliás, desde o 1, vamos ler o texto completo para compreender aqui que isso não é novo, essa pergunta não é nova, essa dúvida, essa incredulidade de que Deus vai de fato julgar o mundo não é de hoje. Olha só: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, olha, gente que zomba, né? Andando segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, andando segundo os seus desejos ilícitos, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Olha que coisa interessante. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiam os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então. Olha que coisa interessante. Coberto com as águas do dilúvio. Verso 7. Verso de número 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro, que se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O que Pedro está dizendo assim: olha, lembra do dilúvio, quando Deus trouxe o juízo? Inclusive, amados, só para lembrar, não sei se vocês sabem, se recordam, né? Não chovia na época do dilúvio, nunca tinha chovido na terra. Aleluia! Oh, meu papai amado! Oh, glória! Fala aí! Oh, não esperava! Oh, maravilha! Oh, Dedê! Professora, aqui, mano, aqui, homenagem. Obrigado. E essa foi lá, você não vai? Eu sou todos os. Tem mais, cadê? Como apareceu? Pronto, aqui. Esse é o vídeo para todo o Brasil. Isso aqui é a melhor turma. Obrigado. Coisa boa. Deus abençoe. Não se esqueça, no dia das notas, né? Tem uma vez. Pior que é, ó. É verde, meu Deus do céu. Sem interesse nenhum, estava passando ali, uma cesta. Jamais. Nunca. Eita, que coisa boa, glória a Deus. Ô, amados, calma aí. Pode voltar. Então, amados, nós estávamos lendo. Não dá tempo de pegar o celular. 2 Pedro, nós estávamos lendo. 2 Pedro. Ainda eu falando. Capítulo de número 3 de 2 Pedro. Nós estávamos lendo aqui sobre o questionamento das pessoas incrédulas a respeito da vinda de Cristo, a respeito do juízo de Deus sobre a humanidade, né? E aí nós lemos desde o verso 1 até o 7, onde Pedro diz assim: olha, só lembrar do que aconteceu lá no dilúvio, onde Deus ele trouxe o juízo sobre aquela geração. E da mesma forma que a terra ela continha a água, e a água foi o elemento que trouxe o juízo, diz o Pedro aqui no verso número 7, que os céus também, eles entesouram, eles guardam a semelhança das águas, só que agora, amados, vai ser o fogo, tá certo? Então, da mesma forma que a terra guardou as águas, que até então não tinha chovido, e pelas águas veio o juízo de Deus, né, no dilúvio, destruindo inclusive toda a humanidade, fora, lógico, as oito pessoas, mas ele diz dessa mesma forma no verso 7, ó, mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Verso 8: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O que Pedro está dizendo aqui é que Deus ele não se limita a tempo, e para Deus trazer o juízo em um dia, né, que não é um dia literalmente, ou seja, mas de uma forma rápida, não é que vai levar muito tempo. Tanto é que nós lemos que em 3 anos e meio, são 7 anos o chamado período da tribulação, mas o 3 anos e meio final é a grande tribulação, onde é esse juízo intenso de Deus. Então Deus ele vai castigar a humanidade durante esses 3 anos e meio. Olha só, verso 9: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia,
é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Por que Deus não trouxe já o juízo, amados? Porque Ele continua querendo resgatar todos quantos forem possível resgatar. É por isso que Deus, imagina só se Deus traz o juízo antes que a gente, inclusive, o aceitasse, nós estaríamos incluídos nisso, né? Então fala, irmão, mas sempre não vai haver? Sempre vai haver. Agora, para mim é motivo de gratidão, que Deus não trouxe o juízo antes, e hoje esse juízo já não me traz temor nenhum, né? Verso 10: mas o dia do Senhor virá como ladrão, algo de repente, inesperado, né? Como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela se queimarão. Olha só, irmão, o juízo sobre todo o cosmos, sobre toda a criação. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencem em santo trato e piedade. Ele vem falando agora, Pedro, aqui, já que vem esse juízo de Deus, para a gente ter uma vida de vigilância, uma vida de piedade, né? Para que a gente não fique jamais correndo risco, amados, de se afastar do Evangelho, inclusive porque a gente se afastando do Evangelho, Deus trazendo juízo, imagina quão grande vai ser o juízo sobre a vida daqueles que conheceram a Deus. Então há um alerta na carta de Pedro sobre essa questão. Vamos voltar um pouquinho na própria carta, no capítulo 2, versículos de números 4, 5 e 6, porque a pergunta aqui do capítulo 3, né, foi assim, onde está essa promessa da vinda de Jesus, a vinda de Deus? Onde está tudo como antes, desde que nossos pais existem, né? Ou seja, desde a antiguidade, não mudou nada, o mundo não mudou nada. Só que Pedro vai mostrando que teve juízos de Deus ao longo da história humana. Olha só, verso 4 do capítulo 2: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Opa! Lá na eternidade já não teve juízo de Deus a respeito daqueles anjos rebeldes? Então não está tudo desde o princípio como, né, inalterado. Já teve juízo na eternidade. Deus já julgou anjos na eternidade, embora ainda não julgou, né, porque vai ser lá no finalzinho mesmo. Mas olha só, então Deus já tomou providência. Verso 5: e não perdoou o mundo antigo. Esse mundo antigo é antes do dilúvio, tá? Mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então olha só, Deus julgou na eternidade os anjos, trouxe sobre eles castigo e juízo. Deus julgou o mundo antigo antes de Noé, também trouxe castigo sobre aquela geração. Verso 6: e condenou a subversão a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-os a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Inclusive, por esse texto, verso 9, dá a entender que a igreja não passará por essa grande tribulação, porque Deus está preservando a semelhança que fez com o Ló, que antes que trouxesse o juízo, o castigo sobre as duas cidades, Sodoma e Gomorra, tirou então o Ló de lá. A semelhança também tirará a igreja naquela linha de pensamento do pré-tribulacionista, né? Agora olha só, amados, teve juízo de Deus na eternidade, teve juízo de Deus no mundo antigo antes do dilúvio, teve juízo de Deus sobre 2 cidades. Então, como está desde o começo a mesma coisa, inalterado? Deus foi trazendo juízo, e Deus vai trazer um juízo sobre essa humanidade corrupta, injusta, opressora, maligna, né? Maléfica. Então é uma realidade. Essa pergunta sempre houve, irmãos, sempre haverá. Que conversa é essa? Que está tudo aí do mesmo jeito? Tá não, é só ler aqui o texto, está dizendo que Deus já trouxe, e Deus vai trazer, só que agora de uma escala mundial. Aí vamos para o capítulo 10 de Apocalipse, capítulo 10, onde nós estamos então discorrendo aí praticamente versículo a versículo, né? Aula passada vimos então a 6ª trombeta sendo tocada, e aí com a 6ª trombeta o juízo parcial de Deus. O capítulo 10 é mais ou menos
um interlúdio, uma pausa, né? Uma pausazinha, até a 7ª trombeta. Vamos ver então o que vai tratar aqui o capítulo 10. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. A visão que João tem então é que vem um anjo. Alguns pensam que esse anjo é o próprio Jesus, é o próprio Cristo, mas isso é uma opinião, tá? Também não é descartado. Só vou colocar aqui as duas possibilidades para que vocês possam ter a ideia do que dizem os comentaristas. Outros dizem que é um anjo que de fato ele representa Deus, não necessariamente o próprio Jesus, mas um anjo que representa Deus. As características dele, né? Um arco celeste, as colunas, os seus pés, as suas pernas como coluna, a semelhança do capítulo de número 1, onde Jesus tem os seus pés refinados numa fornalha, né? Seu rosto é como um sol meio-dia, ou seja, traz aí uma representação da glória e do poderio de Deus. Um pé no mar e outro pé na terra, um anjo poderoso, e Deus aqui de fato mostrando que trará o juízo e que ele tem domínio sobre céus, mar e terra, sobre tudo, amados. Olha que coisa interessante. E isso, ele faz um juramento por Deus. Então é por isso que alguns pensam, não, só Jesus poderia jurar por Deus, né? Mas outros dizem, não, ele está aqui trazendo, ele vem ele está sendo delegado por Deus, com a autoridade de Deus, é por isso que ele fala em nome de Deus, ou seja, jura por Deus, né? Mas assim, as duas são possibilidades, não tem problema, aceitando uma ou outra, não está ferindo a interpretação não. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Amados, quando esses 7 trovões eles soam, que são vozes na verdade tão estrondosas, né? A semelhança do que Jesus lá em João, o Evangelho, quando ele ora ao Pai, e aí o Pai o responde, só que as pessoas ouvem como um grande trovão, né? Aos ouvidos de Jesus foi claro, mas as pessoas foi como um grande trovão, porque foi uma voz estrondosa. Só que são mensagens que João ouve, e ele ia escrever a semelhança que ele escreveu o resto do Apocalipse, só que foi vedado. Ele disse: não fale o que os 7 trovões disseram. Então olha só, esse texto diz que haverá ações de Deus que o livro de Apocalipse não relata. Haverá castigos de Deus, ações de Deus que o livro de Apocalipse ele não trouxe. João não foi permitido escrever. João, ele ouviu claramente. João teve o privilégio sim de saber o que havia de acontecer através de 7 trovões, mas nós não. Então olha só, amados, tem muita coisa ainda que o livro de Apocalipse não traz, e que vai ainda, as ações de Deus elas vão trazer sobre esse mundo aqui como juízo. Verso 5, né? E o anjo que vi está sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nela há, que não haveria mais demora. Olha só, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. O que é o segredo de Deus, amados? Capítulo 11, verso 15. Olha o que é o segredo de Deus. Está no capítulo 11 e verso 15. Olha, nos dias do anjo da 7ª trombeta, verso 15. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Esse é o mistério de Deus, como anunciou os profetas, os apóstolos, que vai vir o reino de Deus, o reino de Jesus agora. Olha que coisa interessante, amados. Verso 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dai-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo,
e comi-o, e na minha boca era doce como mel. Havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetize outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Então, amados, a semelhança lá de Ezequiel, que ele também recebeu de Deus um rolo, né? Ou seja, um livro, simbolicamente, lógico. Aqui são as mensagens que Deus deu ordem para que João recebesse. Quando diz para comer, amados, é que ele ia participar desse anúncio ou da angústia do anúncio. A semelhança de Ezequiel, a semelhança de Jeremias, a semelhança de todos os outros profetas, quando eles traziam juízo sobre o povo, sobre as nações, esses homens também sofriam, não era uma alegria. Falaram: Deus vai destruir vocês, cambada de gente ruim, raça ruim, né? Filhos do cão e tal. Eles não traziam essas mensagens, amados, com alegria no coração, com ar de soberba, de superioridade, dizendo: está vendo, eu sou filho de Deus, né, e tal, como essa vantagem que nós temos. Havia aqui uma compaixão, e essa é a recomendação que Deus deu tanto aos profetas e a nós também. Quando a gente anuncia o juízo de Deus sobre esse mundo, sobre o pecador, é com pesar no nosso coração, é com quebrantamento no coração. Quando se diz a verdade de Deus sem amor, essa verdade é mais cruel do que qualquer outra mensagem, amados, né? Quando um cristão, ele vai falar da mensagem de Deus sobre a vida de outra pessoa, seja um irmão ou não, e não há pesar no seu coração, e não há tristeza no seu coração, e ele não se condói por a outra pessoa que está no erro e que sofrerá o castigo de Deus, essa pessoa não está entendendo o que Deus quer dela. E a gente vê muitos profetas aí chamado cajado, né? Gente que prega duro, é aquele pregador da justiça. A gente não vê compaixão no coração dessas pessoas, é gente mesmo sem amor ao próximo, gente que tem, parece que prazer, né, de trazer uma mensagem dura às pessoas. É claro que nós precisamos pregar toda a verdade de Deus, amados, mas a intenção, a motivação, a nossa disposição em pregar isso é o que vai determinar se nós estamos sofrendo junto com Deus e se a gente se coloca no lugar do outro, ou se a gente se coloca como pessoas que não estão nem aí, não está nem aí, só fiz a minha parte, falei o que Deus mandou, né? Tem essas expressões, vai revelando o coração dessas pessoas. Então Elias, e agora não lembro, um dos dois, ou Eliseu ou Elias, acho que foi Elias mesmo. Ele foi profetizar para o capitão lá na época da Síria, e ele trouxe uma mensagem. Ele começou, aliás, antes que ele pudesse trazer a mensagem de Deus, a Bíblia diz que ele fita os olhos, olha dentro dos olhos do capitão lá, e ele começa a chorar, irmãos. Olha só, começa a chorar. O profeta duro, né? O profeta poderoso, começa a chorar. E aí o capitão lá diz assim: ô meu pai, o que é isso? Parecia até da Bahia. Ô pai, ô pai, ô meu pai, né? A expressão de Deus. Ô meu pai, por que choras dessa forma? Aí ele diz assim: porque eu vejo, a visão que Deus deu a ele, eu vejo o mal que você vai fazer contra Israel. Olha, irmãos, então, embora o profeta lá estava trazendo uma palavra de juízo para Israel desobediente, gente desonesta, ruim, perversa, mas ele viu o castigo de Deus sobre aquele povo, mas ele chorou pelo povo. A semelhança do Cristo, amados, que quando olhou a cidade de Jerusalém começou a chorar, se compadecer, porque era como ovelhas que não tinham pastor. E ele dizia: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha junta os seus pintainhos, vocês não quiseram. E chorou sobre a cidade, clamou sobre a cidade. É a semelhança aqui também. Na sua boca seria uma mensagem de Deus, doce, né? Só que no interior dele, a angústia, o amargo se fez uma realidade, irmãos. Mas ele tinha que fazer isso, profetizar inclusive para muitos povos, nações, línguas e reis. Como que João nunca saiu daquele pedacinho de terra? Porque através do livro e através dos mensageiros é que ele ainda alcançou, está alcançando e alcançará ainda muitos povos, nações e etc. Então a gente percebe aqui, nesse capítulo de número 10, tem entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, tem esse intervalo, capítulo 10 e o 11. E o 11 vai dizer o seguinte, ó: e foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. Entenda a régua, tá? Régua de medir. Trena, né? Tá aí na versão já Régua de medir. já está melhor aí, né? Na minha aqui tá
Preciso dessa interpretação. Então aí é algo para medir mesmo, né? E chegou o anjo e disse: levanta-te, mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. 42 meses é a mesma coisa que 3 anos e meio, não é? É isso? Faz as contas aí, irmão. Quanto dá 3 anos e meio? 42 meses. Exatamente, né? Então, hora fala metade da semana, 3 anos e meio, 1.300 não sei quantos dias, a gente vai ver essas expressões. Mas tudo são linguagens diferentes para falar o mesmo período, 3 anos e meio. 42 meses, então, as nações iriam lá perseguir a cidade santa, né? E darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1.260 dias. Aí, ó, vê se sabe de cinza, é o período, né? Essas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Se a gente for para Zacarias, capítulo de número 4, olha aí, a gente já entrando lá no livro que eu disse que a gente ia comentar. Zacarias, capítulo de número 4, lá no Antigo Testamento, amados. Oséias, Joel, Amós, e a gente vai chegando lá então. Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, tem Naum, hein? Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias. Não era mais fácil até Mateus dar uma ré e chegava lá. E é Malaquias e Zacarias, né? Então Zacarias capítulo de número 4, versos de número 11 ao 14. Zacarias capítulo de número 4, versos 11 ao 14, ó. Falei mais e disse-lhe: que são essas 2 oliveiras, à direita do castiçal e à sua esquerda? E falando-lhe outra vez disse: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem desse ouro? E ele me respondeu dizendo: não sabes o que é isto? E ele disse: não, Senhor meu. Então ele disse: esses são os 2 ungidos que estão diante do Senhor por toda a terra. Que é justamente esses 2 personagens, 2 pessoas que ficarão profetizando na cidade de Jerusalém por esse período. São ungidos de Deus, gente usada. As 2 testemunhas? As 2 testemunhas. Agora, quem são elas exatamente? Aí que há as conjecturas, né? Talvez seja Enoque e Elias, Moisés e Elias. Por exemplo, o Elias não morre, o Enoque também não morre, né? Moisés não morreu, mas talvez fosse ele, porque os milagres que são feitos aqui são milagres semelhantes ao que Moisés operou no Egito e que também o próprio Elias operou, o fogo descendo, né? A questão é, irmãos, não se sabe. Mas alguns, inclusive, tem vários argumentos que eu não vou discorrer aqui, tá? Mas assim, por que Moisés e Elias, por exemplo? Porque Moisés representa a lei e Elias os profetas. Enoque porque representa a igreja, né? Arrebatada e tal. Tem esses pontos aí, mas a questão e o mais importante são 2 enviados de Deus, 2 profetas de Deus enviados para denunciar o pecado das nações na cidade de Jerusalém. É interessante que eles não serão mortos, vão tentar matá-los, mas não serão mortos, até que eles cumpram o desígnio, o ministério que Deus determinou. Após isso, aí Deus permite, né, que as nações vão lá e matem, mas aí Deus realiza um prodígio maior que ressuscita esses 2 na cidade de Jerusalém, e todo mundo estará vendo, amados. Olha que coisa interessante. Como que todo mundo vai ver isso? Hoje é fácil a gente entender. Há 30, 40, 50 anos seria difícil, mas hoje, amados, todas as televisões, todos os meios de comunicação estarão transmitindo a todo mundo o que estará acontecendo lá, ou seja, 2 homens realizando milagres, prodígios extraordinários, à semelhança de Moisés no Egito e à semelhança do Elias. É por isso que eles têm esse ministério parecido, né? Vamos continuar lendo aqui, ó. E se, verso 5, né? Verso 5. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, ou seja, essas 2 testemunhas, né? Para que não chova nos dias da sua profecia, que é a semelhança de Elias.
e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem, a semelhança das ações de Moisés. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Só quando acabarem o testemunho delas. Amados, vão denunciar pecado, injustiça, os governantes vão ficar doidos, tá certo? A semelhança do João Batista, que começou a entregar lá o tal do cidadão lá, eu esqueci o nome, Herodes, foi Herodes, né? Né? Então assim, vai entregar pecado de todo mundo, vai ser um negócio terrível. Amados, infelizmente, ou felizmente, né? Felizmente acabou a aula.